Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha ex-esposa está prestes a ficar sem teto e pediu para morar comigo e com meu filho. Bem, preparem-se, amigos, porque o devaneio febril da minha vida está prestes a ficar estranho. Vou ser o mais breve possível, mas ainda estou tentando descobrir o que fazer aqui, por isso estou postando. Além disso, como prefácio, estou inclinado a dizer não, mas queria ver se estou deixando passar alguma coisa. E isso é loucura. Uma breve história. Há 3 anos, durante o Covid, minha ex-esposa, Petúnia, me traiu. Temos um filho pequeno e fomos casados por 7 anos. Tentei resolver as coisas, mas a mãe dela a convenceu de que ela traiu porque estava infeliz comigo. Foi um divórcio de alto conflito e, no início, tomei algumas decisões ruins, confiança, permitir que ela tivesse acesso à nossa conta bancária conjunta. Houve muitas falsas denúncias policiais contra mim e ligações para os serviços de proteção à criança, então instalei câmeras por precaução. Eu andava com uma câmera acoplada ao corpo ao ar livre. Estava completamente monitorado para evitar acusações. Uma semana depois que instalei as câmeras, flagrei ela e a família dela invadindo minha casa. Juridicamente falando, ela não foi presa porque ainda estávamos casados, mas isso parece ruim em tribunal. No entanto, segui o conselho do meu advogado e obtive a guarda que meu estado concede aos pais. Felizmente para mim, ela se apaixonou por alguém em um país europeu e abriu mão da maioria dos direitos sobre meu filho. A maioria, ou seja, eu obtive a custódia total, mas ela manteve a custódia legal, ou seja, ela poderia retirá-lo da escola ou obter seus registros médicos, etc. Meu advogado disse que isso me protegia caso voltássemos ao tribunal, pois ela provavelmente ganharia dessa vez e eu pareceria ruim. 1 ano depois, ela está se divorciando pela 2ª vez e se mudando com nossa amiga em comum. O divórcio aconteceu cerca de 1 mês atrás, e durante esse tempo, ela não tentou visitar meu filho. Um detalhe aqui, meu advogado me aconselhou a agir normalmente, não provocar, não reter nosso filho. Além disso, ele me disse para comprar uma casa, o que agora estou em condições de fazer, e criar raízes para dificultar que ele fosse tirado de mim. Novamente, nosso divórcio foi de alto conflito e eu estava com medo de que ela tentasse tirá-lo de mim. Estou mais do que disposto a permitir que ela veja o filho e quero fazer a coisa certa e deixar meu filho crescer feliz. Sinceramente, é só isso que me importa. A história dela mostra que ela é altamente instável e isso me preocupa. Problema atual, aqui é onde eu preciso de conselhos. Não quero esconder o cerne da questão aqui, então o ponto é que ela quer se mudar para minha casa por algumas semanas até que sua carreira no YouTube deslanche. Não sou insano, então não tenho confiança nessa carreira. Também questiono sua saúde mental, por razões listadas abaixo. Reddit, o que devo fazer? Nossos amigos em comum, um casal com 3 filhos, se cansaram de Petúnia e com razão. Eles assumiram que ela faria o que normalmente faz, arrumar um emprego e se reerguer. Eles também trabalham muito duro e às vezes lutam para se sustentar, então chegar em casa após trabalhar 10 horas e encontrar alguém que não faz absolutamente nada é muito desanimador. Eles deram a ela um prazo para sair ou envolveriam questões legais. Esse prazo é daqui a alguns dias. Então, Petúnia decidiu me ligar e perguntar se poderia morar comigo por algumas semanas. Petúnia se juntou a uma religião da nova era. Há muitos detalhes para compartilhar aqui, mas quero manter a tangente gerenciável. Em vez disso, vou enviar o link para a Sociedade Aetherius. Ela nega isso pelo nome, mas, linha por linha, é nisso que ela acredita. Sou religioso, então tenho cuidado para não zombar de outras religiões. Não seria sincero da minha parte fazê-lo. Mas tudo começou com uma leitura de tarô, que a levou ao TikTok, e ela acredita que é uma semente estelar e uma antiga alienígena que veio espalhar luz pelo mundo. Parece uma mistura de paganismo, budismo e outras coisas espirituais misturadas em uma só. Estou tentando não reclamar sobre reencarnações e conversas com alienígenas aqui, então apaguei vários parágrafos das questões que tenho com isso. Ela acredita que é um ser escolhido, acima das massas, e isso alimenta fortemente o ego. Internamente, todos nós queremos nos sentir únicos, e acreditar que você faz parte de alguma linhagem real alimenta isso. No momento, estou realmente suspeitando de doença mental. Nossos amigos em comum me dizem que não reconhecem mais ela e que ela está sendo secreta e não está deixando que eles saibam o que está acontecendo. Sou um pai solteiro com 100% de custódia e nenhum apoio da mãe.
Minha vida amorosa também não está melhorando, mas tenho uma carreira promissora e conseguimos nos virar. Sou incrivelmente afortunado de várias maneiras. Tenho feito muita terapia para lidar com meus comportamentos codependentes e não preciso disso. Ela me diz que ficará sem teto se eu não a receber. Ela não está falando com sua família imediata porque se mudou para outro país. Mas se eu a deixar entrar, isso afetará seriamente minha saúde mental. O que diabos eu faço? Estou inclinado a duvidar dela e deixá-la resolver isso por conta própria, embora pareça que ela nunca conseguirá um emprego. Os tribunais ficariam contra mim nessa situação? Estou muito desconfortável com essa posição. Edição. Recebi um ressonante absolutamente não, o que me faz sentir um pouco melhor, sinceramente. Quer dizer, eu estava inclinado para esse lado. Mas também sei que estou profundamente envolvido nessa situação e ter uma perspectiva externa realmente ajuda. Obrigado, pessoal. Daqui a 1 hora mais ou menos, vou responder a quaisquer perguntas que eu veja. Atualização. Eu oficialmente recusei. Sinto-me mais leve. Tipo, uau, é uma tonelada de responsabilidade da qual não preciso ter. Eu sei que muitos de vocês pensaram, nossa, por que você sequer consideraria isso? Você está louco. Sim, eu sou um codependente em recuperação e tenho muita dificuldade em estabelecer limites e dizer não. Sinto-me estranho até dizendo não. Mas também me sinto muito melhor. Louco de poder, até. Enfim, ela não respondeu, mas deixou minha mensagem como lida. Obrigado pela energia, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. Meu marido, 40, arruinou nosso relacionamento em 3 semanas. Algumas informações de fundo: estive casada por 15 anos e tenho 3 filhos. Apoiei meu marido durante a faculdade de medicina e residência. Abri mão da minha própria educação e perspectivas para me dedicar totalmente a ele. Uma garota que parece um robô enviou uma mensagem para o meu marido. Ela era uma garota asiática muito atraente, pesando cerca de 45 quilogramas. No começo, eles conversavam sobre o dia deles, mas depois ela começou a enviar fotos de lingerie para ele. Acho que ele se sentiu culpado e me contou sobre isso. Eu disse para ele imediatamente acabar com isso, bloqueá-la. Nunca tive muito interesse no telefone dele e nunca fui bisbilhotar. Nós realmente tínhamos uma base sólida de confiança e, embora tivéssemos nossos problemas, tínhamos um casamento muito sólido. Naquele dia, decidi bisbilhotar o telefone dele. Entrei no Twitter dele e vi que ele delicadamente disse a ela que tinha que bloqueá-la. Minha esposa estava me obrigando. Ela tinha uma amiga que respondeu com instruções sobre como continuar se conectando secretamente. Fiquei furiosa. Deletei a mensagem, bloqueei ela e essa amiga que dava instruções. Eu contei a ele imediatamente, me desculpei. Percebi que aquilo não era eu. Ele usou isso como justificativa para continuar o relacionamento. Ele mudou as senhas de tudo. 2 dias depois, ele estava escondendo o telefone. Eu sabia que algo estava errado. Ele finalmente admitiu e disse que estava fazendo planos para se encontrar com ela. Ela o chama de alma gêmea e ele diz que ela é linda e eles flertam. Ele estava muito arrependido. Nunca mais vai acontecer. Vou bloqueá-la e qualquer pessoa que diga ser amiga. Então eu deixei minhas fronteiras muito claras e disse a ele que se ele falasse com ela novamente, acabaríamos. 2 semanas depois, eu vejo escondendo uma conversa em um aplicativo de mensagens. Ele está falando com ela novamente. Eu bisbilhoto porque estou louca nesse ponto. Sinto no fundo do meu ser que ele está aprontando alguma coisa. Ele diz ao primo dele que eu não sou mais fértil e que ela quer ter filhos com ele. Quem ele pensa que é para negar isso a ela? Ele diz ao primo dele que Deus ama o amor. Ele diz que quer mantê-la como plano B e me deixar no escuro. Sabe, só para ter certeza. Ele se pergunta se deveria simplesmente me deixar. Ele cita versículos bíblicos e fala sobre poligamia. Ele diz que vai manter os 2 relacionamentos com delicadeza. Aquilo foi o suficiente para mim. Foi a 3ª vez. Ele está em um hotel agora. Mais uma vez, ele está muito arrependido. Não vai acontecer de novo. A mesma coisa que ouvi nas 2 vezes anteriores. Temos filhos pequenos e estou me perguntando se realmente posso acabar com tudo isso. Todos para quem contei estão chocados. Acham que ele pode ter enlouquecido ou estar passando por uma crise de meia-idade.
Sinto que isso envenenou nosso casamento além de qualquer reparo. Eu sei que não estou parecendo boa nessa situação. Não me importo. Preciso desesperadamente de conselhos e quero ser honesta. Edição, muito obrigada pelas respostas. Ele está manipulando minha mente para me fazer acreditar que o que ele fez não é tão grave e não vale a pena acabar com tudo. Pesquisei um pouco sobre essa garota. Ele queria me impressionar dizendo o quão incrível ela era. Ela disse que estudou em Harvard. Ela disse que é dona de várias propriedades e de um spa. Consegui o nome real dela através dele. Fiz muitas pesquisas e descobri que ela é dona de um spa questionável e de alguns apartamentos em áreas ruins. Ela é dona deles junto com o irmão. Ela morava perto do campus de Harvard. Então há uma chance de ela ser real. Por algum motivo, isso dói muito mais do que uma fraude óbvia. Minha irmã de 14 anos está em um relacionamento não sexual com um homem de 23 anos e eu sou o único na minha família que vê isso como um problema. Eles se conheceram em um acampamento de verão há 2 anos, quando ele era um dos líderes do grupo dela. Eles se tornaram amigos e trocaram números de telefone. Em algum momento nos últimos meses, eles começaram a namorar, de acordo com minha irmã. Aparentemente, eles confessaram seus sentimentos um pelo outro em uma ligação telefônica e ele a convidou para sair. Ela aceitou e se refere orgulhosamente a esse pervertido como seu namorado. Meus pais parecem não ter nenhum problema com isso. Meu pai inicialmente estava preocupado e tão irritado quanto eu, mas acredito que a combinação da minha mãe conversando com ele e meu pai realmente conhecendo o tarado tenha lavado o cérebro dele para ver as coisas de forma diferente. Já mencionei minhas preocupações várias vezes, mas meus pais constantemente me ignoram e até me acusam de causar tensão desnecessária e tentar destruir um relacionamento puro. Já considerei ir à polícia, mas o fato é que eles não estão tendo relações sexuais. Eu sei disso com certeza porque minha irmã e o doente nunca ficam sozinhos. Aparentemente, ele fez uma promessa aos meus pais de que está disposto a esperar o tempo que for necessário, se isso significar que ele possa continuar sendo namorado da minha irmã. Por algum motivo, meus pais acreditam nessa besteira e agem como se quisessem o melhor para minha irmã. Provavelmente não expliquei o suficiente, mas estou completamente perdido, com raiva, confuso, etc. Honestamente, nem consigo colocar em palavras como realmente me sinto. Sou o irmão dela, tenho 22 anos, e sinto que o peso do mundo está sobre meus ombros para salvá-la desse doente. Sei que conversar com minha irmã não vai adiantar nada, meus pais são uma causa perdida e simplesmente não tenho evidências de um crime. Tudo o que sei é que isso não vai acabar bem se algo não acontecer. Amo meus pais, mas serei o primeiro a admitir que eles estão completamente equivocados. Quero acreditar que eles estão escolhendo ver isso como uma fase na vida dela ou estão secretamente planejando pegar o cara, mas no fundo sei que não é o caso. Eles realmente acreditam que ele é um cara bom e possivelmente o futuro genro deles, o que me deixa doente só de pensar. Policial aqui com alguns anos de experiência em detetive de abuso infantil. Serei brutalmente aberta e honesta sobre o que vejo em casos como este, então, se você não estiver pronto para isso, continue rolando. Se ainda não tiveram sexo ou contato sexual, terão em breve. A maioria, se não todos os meus casos de estatutários, foram escondidos de pais que pensavam ter protegido seus filhos adolescentes dos amigos a mais velhos ou amigos da família, mas sempre há um momento em que eles não estão de olho. O aliciamento acontece com os pais com a mesma intensidade com que acontece com a vítima, e parece que esse é o caso de seus pais. Eles foram embalados por uma falsa sensação de segurança e estão permitindo um relacionamento entre sua filha e um predador infantil. Você pode deixá-los ler isso e estou feliz em me comunicar diretamente com eles, pois estou falando de muita experiência em observar o desgosto dos pais quando eles percebem que na verdade não protegeram seus filhos. Dito isso, será difícil para a polícia agir se não tiver nada para agir além de medo ou sentimento de repulsa. Em praticamente todos os meus casos, havia textos, mensagens e fotos que mostravam aliciamento sexual. Se você conseguir o telefone ou o computador dela, verifique a comunicação entre eles. Eu sei que alguns vão gritar invasão de privacidade, mas as crianças não têm uma expectativa razoável de privacidade da família independentemente e especialmente não neste caso. Eles têm uma expectativa de privacidade da polícia, então não podemos simplesmente olhar para os telefones sem um motivo legal e isso deve vir com informações detalhadas de um crime que foi cometido ou está prestes a acontecer. Se você vir conversas como ele perguntando se ela gostou de algo que ele fez ou ela fez ou fotos sendo enviadas em vários estágios de nudez ou conversas sobre sexo, tire uma foto do que você viu ou, pelo menos, anote exatamente o que você viu, qualquer coisa com muitos detalhes que dê à polícia o suficiente para escrever um mandado de busca para os telefones dele e dela e contas de mídia social.
Os predadores se limpam dando pequenos passos e, em seguida, verificando com a vítima para garantir que ela não tenha ido longe demais rápido demais. Haverá evidências disso em sua comunicação se ele tiver alguma atração sexual por ela e a polícia precisará de evidências para solicitar uma busca legal. Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, qualquer contato sexual entre eles é crime. Além disso, qualquer foto dela que ele solicitar é crime, e mesmo que ele não tenha pedido uma foto, só ele ter é crime e basta para o mandado de busca. Você tem a mesma idade do predador que está atrás dela, desculpe ser franca, mas você acha que poderia esperar 4 anos ou mais para ter qualquer contato sexual com sua namorada? E, por último, para ser brutalmente honesta, este homem de 23 anos não vai esperar até que ela amadureça. Ele é atraído por crianças, pura e simplesmente. Assim que ele conseguir o que quer e ela ficar muito velha, ele a deixará por outra criança. Seja feroz em protegê-la e saiba que ela ficará chateada, mas à medida que amadurece, ela descobrirá que você ajudou a sobreviver e não se tornou uma vítima de um predador infantil. Seus pais podem até ficar chateados, mas seu instinto está 100% certo. E eu estou com os outros, ela não é a primeira dele e se ele não for parado, ela não será a última. Boa sorte e sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada se eu puder ajudar. Eu, 18, encontrei minha mãe, 44, provocando meu pai, 46, enquanto usava um dos meus vestidos. Eu sei, parece algo saído de um daqueles filmes realmente ruins da Netflix, mas infelizmente para mim é verdade. Eu estive na casa de uma amiga a maior parte do dia ontem, e eu não deveria estar voltando para casa até tarde da noite. Isso é super comum para mim agora, minha amiga tem piscina e outras coisas, então eu tenho estado muito na casa dela desde que as aulas terminaram algumas semanas atrás. No meio da tarde, decidimos sair e apenas dirigir por aí, depois queríamos ir às compras. Não trouxe meu dinheiro comigo, guardo minhas economias em dinheiro neste potinho para não gastar tão impulsivamente. Decidimos passar na minha casa para pegar algum dinheiro no caminho para o shopping. Quando chegamos lá, minha amiga esperou no carro porque eu demoraria apenas alguns minutos. Quando entrei em minha casa, porém, meus pais estavam no sofá. Não quero ser muito gráfica sobre o que estava acontecendo, mas minha mãe estava no colo de meu pai provocando-o, e ficou muito claro que eles estavam prestes a fazer sexo. Ambos congelaram quando me viram, totalmente esperado porque não planejavam ser interrompidos. Eu também estava congelada, então depois de alguns segundos percebi que minha mãe estava literalmente usando um dos meus vestidos favoritos. Como se eu o usasse o tempo todo. Nem mesmo como se fosse realmente revelador ou algo assim, apenas um vestido normal de verão. Estávamos todos olhando um para o outro em estado de choque por alguns segundos antes de minha mãe apenas dizer, sinto muito, querida. Corri de volta para fora de casa e estava chorando quando cheguei ao carro. Comecei a explicar a ela o que tinha acabado de ver e ela estava me acalmando, mas então minha mãe saiu de casa atrás de mim literalmente ainda usando meu vestido. Eu disse à minha amiga para ir embora antes que ela chegasse ao carro e voltamos para a casa dela. Não demos aos pais dela nenhum detalhe sobre o que aconteceu, apenas que tive algum drama familiar. Eu sou amiga dela desde muito tempo atrás, então eles me disseram que eu posso dormir na casa deles por alguns dias até que eu resolva as coisas. Eu mal dormi ontem à noite, toda vez que fecho meus olhos é como se eu visse na minha cabeça. Minha mãe me ligou várias vezes, mas eu só mandei uma mensagem de volta para ela para que ela soubesse onde estou, e disse a ela que preciso de um tempo antes de estar pronta para falar com eles. Ela respondeu novamente se desculpando e quer que eu volte para casa hoje para falar com eles. Eu não acho que posso fazer isso ainda, mesmo digitando isso eu comecei a tremer de nervosa com isso. O que eu faço agora? Nunca me senti insegura em minha casa antes, mas também não sei se me sinto confortável perto de meus pais agora que sei que eles estão literalmente fingindo que ela sou eu. Estou tão enojada e acho que quero queimar todas as peças de roupa que já tive. Edição. Eu realmente não queria escrever nada erótico sobre meus pais aqui, mas já que foi sugerido que eles podem não ter feito sexo algumas vezes por meio de mensagens e outras coisas, aqui vai. A parte superior do vestido foi puxada para baixo, e eles estavam fazendo coisas. Se eles não estavam prestes a fazer sexo, pelo menos estavam sendo sexuais. Edição 2. Não estou nem um pouco chateada porque meus pais estavam fazendo sexo. É o fato de que eles estavam prestes a fazer sexo enquanto minha mãe usava um dos meus vestidos favoritos. Ela e eu nunca dividimos roupas, e tenho tentado racionalizar isso de outra forma, mas não vejo por que ela teria entrado no meu quarto e pego aquele vestido, a menos que fosse pelo que eu os interrompi. Atualização.
Certo, eu prometi fornecer uma atualização sobre minha situação e, honestamente, sinto que escrever sobre as coisas tem sido bastante útil para mim, então vamos lá. Várias pessoas no meu post inicial sugeriram que eu deveria falar com um terapeuta antes de ver ou falar com qualquer um dos meus pais. Eu liguei para uma que já havia consultado algumas vezes no passado, e ela conseguiu marcar uma sessão de emergência para mim. Ela realmente me ajudou a lidar com o que vi, assim como com minhas preocupações, e a construir uma lista de perguntas para fazer à minha mãe quando falasse com ela. Eu encontrei minha mãe no fim de semana, nos encontramos em um parque perto de nossa casa à tarde e nos sentamos longe de todos. Minha amiga com quem estou hospedada e o namorado dela foram comigo como apoio moral, mas eles ficaram mais afastados e me deixaram falar com minha mãe sozinha. Não vou detalhar toda a nossa conversa porque conversamos por mais de 1 hora, mas foi basicamente o que eu temia. Ela estava interpretando o meu papel quando eu a flagrei com o papai. Ela não confirmou por quanto tempo isso estava acontecendo, mas me deu uma lista de várias peças das minhas roupas, 3 vestidos e 2 conjuntos de pijama, que ela havia pegado emprestado antes. Ela afirma que todas foram cuidadosamente limpas antes de serem devolvidas, e não tenho motivos para duvidar que ela tenha limpado, mas mesmo assim nunca mais vou usar nenhuma dessas roupas. Talvez tenha sido estúpido da minha parte, mas perguntei qual deles teve a ideia de ela se passar por mim. Segundo ela, foi ideia dela mesma. Ainda me sinto muito desconfortável em ver ou falar com meu pai, e ele também não entrou em contato desde que os peguei no flagra, então acho que ele também não se sente à vontade para falar comigo sobre isso. Meu pai estava no trabalho quando falei com ela, me certifiquei disso porque queria poder ir à casa e pegar mais algumas coisas minhas. Ela me deixou ir lá sozinha com meus amigos para pegar as coisas que eu precisava antes de voltar para a casa dela. Ainda estou pensando no que fazer a partir daqui. Acabei tendo que explicar completamente a situação aos pais da minha amiga. Eles foram extremamente compreensivos e estão dispostos a me deixar alugar o quarto de hóspedes deles por alguns meses enquanto eu resolvo outra coisa. Estou tentando conseguir mais horas no trabalho também. Então é isso, basicamente é tudo o que aconteceu. Duvido que eu vá fazer mais atualizações além dessa, mas sou sinceramente grata a todos que se manifestaram e tentaram me ajudar. Eu, 34, desconvidei minha mãe, 58, do meu casamento por continuar insistindo em levar meu padrasto, 60, devo me desculpar por isso? Minha noiva, 29, e eu vamos nos casar em breve. Minha mãe tem ficado cada vez mais irritante ao mencionar meu padrasto, que não foi convidado. Meu pai biológico era abusivo verbal e fisicamente, e quando minha mãe o deixou quando eu tinha cerca de 8 anos, ela começou a namorar e se casou com meu padrasto. Meu padrasto parece amar minha mãe e vagamente gostar dos meus irmãos, mas ele me odeia. Ele costumava ser verbalmente abusivo comigo, e em algumas ocasiões, fisicamente abusivo. Ele nunca foi uma figura positiva em minha vida, e desde que saí de casa, nunca mais falei com ele e evito visitar minha mãe por causa dele, e também porque, francamente, ressinto-me de sua inação. Portanto, ele não foi convidado para o nosso casamento, e minha noiva e eu deixamos bem claro para minha mãe que ela não pode trazê-lo para o casamento ou qualquer um dos nossos eventos. No entanto, desde que recebeu o convite, ela não deixou de mencioná-lo uma vez sequer quando conversamos, e insistiu em falar comigo com mais frequência do que o normal. Normalmente, ela não menciona ele a menos que algum evento importante aconteça, mas agora ela fala sobre ele interminavelmente enquanto pergunta como está o planejamento do casamento. Ela também perguntou pelo telefone se poderia levá-lo ao casamento em 3 ocasiões diferentes e se ele poderia comparecer ao jantar de ensaio em 2 ocasiões diferentes. 2 dias atrás, minha noiva e eu fomos convidados para um jantar em família para celebrar a formatura do meu sobrinho no ensino médio e a formatura da minha sobrinha no jardim de infância, onde minha mãe e padrasto, além dos meus irmãos, seus filhos e esposas, meu primo e sua esposa, minha avó e meus tios, estavam presentes. Depois que as crianças foram para a cama, a conversa se voltou para o nosso casamento. Minha mãe decidiu expressar para todos que estava terrivelmente chateada por meu padrasto não ter sido convidado e, dado que ele estava quieto agora, ele deveria ser convidado porque aparentemente não é completamente impossível para ele ficar calado. Eu não fiquei feliz por ela ter trazido isso à tona na frente de todos, ou de qualquer forma. Eu me exaltei com ela, disse que fui claro que não queria ouvir isso e que não mudaria de ideia, e disse a ela que, por não poder respeitar meus desejos, ela não estava mais convidada para o meu casamento. Ela começou a chorar e meu padrasto começou a me xingar. Então ela me disse que era cruel não deixá-la ir porque eu sou seu filho e ela fez X, Y e Z por mim.
Eu então disse a ela que ela não parecia tão preocupada com tudo isso quando meu padrasto estava me denegrindo e dizendo que eu não valia nada como pessoa enquanto eu ainda era uma criança, mas isso não a impediu de reclamar. Minha noiva e eu saímos depois disso. Além da minha noiva, que claramente me apoia e tem sido um anjo em todas as vezes em que as insistências da minha mãe me incomodaram, e da minha avó, que acha que eu poderia ter sido menos ácido, todos os membros da família disseram que eu estava sendo um idiota. Devo me desculpar pela forma como falei com ela na frente de outras pessoas? Devo reenviar o convite para ela? Como posso resolver parte dessa animosidade? Uau! Ela tem muito fel. Ela imaginou que iria falar sobre isso na frente da família e você teria que recuar. Confie no teu taco. Seu padrasto era horrível e sua mãe não respeita seus limites. Se algum outro membro da família sentir o mesmo, pode recusar o convite. Você e sua parceira devem comemorar seu casamento com pessoas que os amam e respeitam. Muitas felicidades. Minha melhor amiga, 22, ficou brava e chorou porque eu, 21, comi parte do almoço que ela preparou para o meu namorado, 24. O que devo fazer? Eu tenho uma amiga chamada Kayla. Kayla é extremamente desajeitada socialmente e sensível. Ela sempre quer ficar perto de mim e do meu namorado porque somos seus únicos amigos. Kim é muito sociável e super gentil com todos, e as pessoas já me perguntaram se me incomoda o quanto Kayla quer ficar perto dele, mas eu confio tanto nele quanto nela, 100%. Todos nós fizemos uma viagem durante minhas férias remuneradas e era para ser apenas eu e Kim, mas Kayla queria ir comigo antes, então concordei em deixá-la vir, e meu namorado não se importou. A viagem foi bastante longa e Kim não para por nada, exceto se for uma emergência para usar o banheiro. Eu levei batatas fritas e salsa, mas não pensei em trazer o almoço para o caminho. Kim disse que estava com fome, e Kayla disse a ele que sabia que eu não ia estar preparada e fez o almoço para ela e para ele. Fiquei um pouco surpresa, mas não disse nada. Kim disse que a comida estava muito boa e começou a me alimentar. Ambos estávamos elogiando ela, dizendo que ela cozinhava como uma profissional, mas ela ficou quieta. Eu sabia que algo estava errado porque ela sempre fica vermelha quando recebe elogios. Eu me viro e ela está chorando no banco de trás. Eu peço para Kim parar o carro, e ele está tão confuso quanto eu. Ela me disse que está apenas com enjoo de carro, então volto com ela e fico acariciando suas costas enquanto chegamos ao nosso destino. Quando estamos sozinhas, ela conversa comigo e me diz que eu fico me exibindo com o Kim sempre que tenho a chance e que ela se sente sozinha, como se eu estivesse esfregando isso na cara dela. Ela diz que eu não dedico tempo suficiente para ela, o que nem é verdade. Kim disse que ela está acabando com o clima e está chateado por eu tê-la convidado. Por outro lado, Kayla está chateada porque ela sente que não é bem-vinda. Sinto que estou perdida. O que posso fazer para deixar os dois felizes? Edição: li todas as respostas, obrigada pelas sugestões e perspectivas. Enviei uma mensagem para Kayla para conversar com ela e estabelecer algumas limitações. A partir de agora, vou trabalhar em passar um tempo separado com ela. Essa garota quer seu namorado. Reavalie essa amizade que vocês têm todos juntos. Depois dessa viagem, definitivamente ficou claro para mim que ela tem algum tipo de sentimento por ele. Eu acho mais que ela está desesperada por atenção masculina em geral. Quando a confrontei, ela não conseguiu olhar nos meus olhos para me dizer que não o vê dessa maneira. Antes, eu sentia que podia confiar nela, mas ler essas respostas está me ajudando a ter uma nova perspectiva. Por outro lado, meu namorado me disse que agora ele sente que ela gosta dele e acha isso assustador. Não é que as ofensas me deixem orgulhosa, mas me deixa mais tranquila sabendo que ele não é uma presa fácil de ser influenciado e que não sente atração por ela. No entanto, com ela deixando desconfortável agora, definitivamente não posso mais deixá-la ficar perto dele. Estou realmente nervosa para dizer a ela para manter distância dele. Ela é imprevisível. Eu sou o babaca por dizer à minha esposa que estou cansado de criar uma filha que não é minha? Eu, 31, sou casado com minha esposa Amber, 30, e temos uma filha, Emma, 7. O problema é que a melhor amiga da minha esposa, Jennifer, 30, também tem uma filha chamada Harper, 7, e o pai da Harper é preguiçoso e se recusa a fazer qualquer coisa com a filha. Ele é do tipo que se gaba por nunca ter trocado uma fralda. Jennifer e Harper geralmente estão na nossa casa nos finais de semana, porque o pai da Harper fica bebendo e assistindo esportes o final de semana todo.
Aos sábados, eu normalmente passo o dia todo com minha filha, porque não a vejo tanto quanto gostaria durante a semana. No entanto, com a Harper lá todos os sábados, qualquer coisa que eu faça com a Emma, tenho que fazer com a Harper também. Levar Emma ao zoológico, sou eu, Emma e Harper. Ensinar as duas a andar de bicicleta, levá-las para a aula de dança, levá-las ao salão infantil e assim por diante. O Dia das Mães foi a gota d'água. Levei as duas para a aula de dança na manhã de sábado. Amber e eu também pagamos pelas aulas de dança das duas porque o pai da Harper não quer pagar. No caminho de volta, a Emma pediu para parar para comprar algo para a mãe dela no Dia das Mães, e acabei tendo que comprar algo para Harper dar para a mãe dela também. No caminho de volta, fiquei pensando por que estou comprando um presente de Dia das Mães para a esposa de outra pessoa, isso deveria ser trabalho dele. Alguns dias depois, porque eu não queria estragar o Dia das Mães, eu disse à minha esposa que estou cansado de criar a Harper, o pai verdadeiro dela precisa assumir suas responsabilidades. Estou cansado de perder tempo que poderia passar com a Emma. Ela disse que Jennifer é sua melhor amiga e que precisamos estar lá para Harper. Agora ela não está falando comigo e está dormindo no quarto de hóspedes. Então, sou o idiota? Apenas para adicionar algumas atualizações às perguntas que vejo. Emma e Harper são melhores amigas. Foi ideia minha passar os sábados com Emma. Eu trabalho mais durante a semana, então queria passar o sábado com ela e dar um descanso para minha esposa. Pagamos as coisas porque o marido de Jennifer acha que é desperdício de dinheiro pagar pela aula de dança, e Jennifer não tem condições de pagar sozinha. Jennifer e Harper fazem coisas com a Amber e a Emma 1 ou 2 vezes por semana juntas durante a semana. A atualização. Muitas pessoas pediram uma atualização sobre essa situação, desculpe pela demora, mas foram algumas semanas agitadas. Quanto às atualizações, a Amber e eu estamos bem. A reação dela foi baseada em escolhas de palavras infelizes da minha parte, falta de comunicação de ambos e algumas coisas das quais eu não estava ciente na época. Resumindo, as coisas em casa estavam muito piores do que eu imaginava para Jennifer, e minha esposa só descobriu o quão ruins estavam recentemente. O Dia das Mães foi a gota d'água para Jennifer também. Ela foi criada em uma família que acreditava que era preciso ficar juntos pelos filhos, mas quando a Harper veio até mim pedindo um presente, ela percebeu que a filha não via o pai biológico como um pai, então era hora de sair. Jennifer procurou minha esposa pedindo ajuda para sair, pois não tem familiares na área e não tem recursos financeiros para sair sozinha. Na noite em que minha esposa ia me pedir para ajudá-la, foi quando eu disse que estava cansado de criar o filho de outra pessoa. Foi isso que causou a reação dela. No sábado seguinte à nossa discussão inicial, Jennifer não veio e a Emma foi para a casa dos avós, então minha esposa e eu tivemos uma longa conversa sobre o que estava acontecendo, e foi quando descobri todas as coisas que estavam acontecendo com Jennifer. Minha esposa e eu decidimos que Jennifer e Harper podem ficar conosco por enquanto. Meu problema nunca foi com elas duas, mas sim com o pai ausente, ou pai morto, se preferir. Quando contamos isso para Emma, ela ficou muito feliz que a amiga dela ia ficar com ela. Conversamos com ela que, se ela quiser ter tempo apenas com um dos pais sem a Harper, é só nos avisar, e não queremos que ela se sinta excluída de nada. No último fim de semana, com a ajuda de uma caminhonete e alguns amigos meus, trouxemos todas as coisas da Jennifer e da Harper e as mudamos para nossa casa. A parte boa é que temos uma casa com 4 quartos, então todos têm um quarto, mas a má notícia é que o escritório da minha esposa foi para o porão. Desejem-me sorte, vamos ver como isso vai dar. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.